A perseguição por equipes é uma prova olímpica de ciclismo disputada por duas equipes que largam em pontos opostos, A e B, da pista de um velódromo. Olha aqui, o A sai aqui, o B sai no ponto oposto. Eles vão girando no mesmo sentido. A pista consiste de um circuito oval com 250 metros de extensão total. Então, toda a extensão aqui é 250 metros. Como mostra a figura. O objetivo principal da prova é que uma equipe consiga alcançar a outra, sendo declarada a vencedora da prova. Então, elas vão uma perseguindo a outra. Quem tiver mais rápido, né, conseguir uma velocidade maior, vai alcançar a outra e vai ganhar a partida. Considere que durante uma prova, a equipe B manteve uma velocidade constante, ó, novamente temos um movimento uniforme, de 11 metros por segundo, e que a equipe A manteve uma velocidade constante de 10 metros por segundo. Ou seja, a equipe B está mais rápida que a equipe A. Então, naturalmente, ao longo das voltas, uma hora a equipe B chega na A, tá certo? O número de voltas, ó, presta atenção, o número de voltas que a equipe A completou até ser alcançada pela equipe B, né? Porque a equipe A vai ser alcançada porque ela está com 10 metros por segundo, enquanto a equipe B está com 11. Então, aos pouquinhos, como a B está mais rápida, ela vai alcançar. Bom, como eu falei, eu vou usar o conceito de velocidade relativa. Por quê? Quando eu tenho dois corpos em movimento simultaneamente, em perseguição, ou que é instante de encontro, eu podia até fazer por equação de função horária, creio eu, mas acho que ficaria mais complicado de entender, já que o movimento não é retilíneo. Eu poderia assumir que seja retilíneo e depois ficar trazendo para a ideia do circular. Eu prefiro, acho que fica mais intuitivo você usar a ideia da velocidade relativa. O que você precisa saber do conceito de velocidade relativa? Velocidade relativa. Quando você usa o conceito de velocidade relativa, quando você trabalha com as equações pensando em velocidade relativa, vale uma coisa que ajuda muito em questões de perseguição. Vou colocar aqui, você não esquece. Tudo se passa como se um dos sistemas, um dos corpos, estivesse parado e o outro se movendo com a velocidade relativa entre os dois. Porque se um carro, se um ciclista está a 11 metros por segundo e o que está na frente está a 10 metros por segundo, significa que a velocidade relativa entre eles é o quê? 11 menos 10, que eles estão no mesmo sentido, né? Pensa aqui nesse conceito em um movimento retilíneo para ficar mais fácil a princípio. Se eu tenho um carro, esse é um carro aqui, perseguindo um outro, ele está a 11 metros por segundo, que vai dar aí mais 36 km por hora, né? Porque 10 é 36. E está a 10. Ele está 1 metro por segundo a mais que esse. Então, aos poucos, ele vai alcançando com essa ideia, com essa velocidade de aproximação, digamos assim, de 1 metro por segundo. A cada segundo ele se aproxima 1 metro, digamos assim, do que está à sua frente. Tá? Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, a velocidade relativa, você faz, como os dois estão no mesmo sentido, 11 menos 10, 1 metro por segundo. Quando são sentidos opostos, você soma, quando vai calcular como um trem passa por outro, cada um trilho paralelo. É como se você olhar para a janela vendo outro trem passar, ele passa absurdamente rápido. Apesar de quando você estava vendo ele vindo lá da frente, não parecia ser tão rápido. Por quê? Você está olhando com a velocidade relativa. Você está andando num sentido, outro trem no outro. A velocidade relativa é o que você tem a sensação de enxergar, é a soma das duas. Soma porque está uma contra a outra, como se fosse um impacto, né? Se um cara bate num carro parado, o impacto não é tão grande. Se bate com os dois se movendo, você tem uma velocidade relativa aí maior, vai ter uma quantidade de movimento, enfim, vai ter um impacto maior, pensando nos dois móveis iguais, só mudando a velocidade. Percebeu a ideia? Então, eu posso simplificar um problema de perseguição usando velocidade relativa, porque tudo se passa como se eu congelasse um e o outro fosse tentar alcançá-lo com a velocidade relativa. Então, eu posso analisar esse problema como se eu parasse o ar congelou, digamos que eu usei o poder de congelar. Eu congelei o ar e ele então não sai do lugar e basta que o B chegue até ele. Mas ele não vai chegar até ele com 11 metros por segundo, mas ele vai encontrar o ar com 1 metro por segundo, que é a velocidade relativa. Então, lembre-se disso. Quando você usa o conceito de velocidade relativa, tudo se passa como se um dos corpos estivesse congelado e o outro estivesse indo ao encontro dele, ou se afastando dele, com aquela velocidade relativa entre eles. No caso aqui, a aproximação. As equações de velocidade são as de cinemática com conceito de relatividade de Einstein, tá? Com conceito de velocidade relativa, né, de movimento em relação ao outro,
são as mesmas do MU e MUV, só que entra o conceito de relativo, mas eu ainda vou usar no MU, já que aqui os dois estão em movimento uniforme, essa aproximação também se comporta como movimento uniforme. Se houvesse uma aceleração relativa entre eles, né? Se um estivesse acelerando mais que o outro, aí eu teria um movimento uniformemente variado relativo, porque existiria aceleração. Então é a mesma ideia, sem relativo, com relativo, fica usando as mesmas fórmulas. Só a única coisa é que você, na relativo, usa os dados correspondentes. E tudo se passa quando estivesse parado. E o tempo é o mesmo, tanto na análise sem usar os conceitos de velocidade relativa, quanto usando. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou usar a ideia de movimento relativo entre B e A. Então, a velocidade relativa entre B e A vai ser, vou colocar a velocidade de B em relação a A, é VB menos VA, tá? E aí eu vou ter 11 menos 10, que vai dar 1 metro por segundo. Corretamente aqui seria quando é relativo, é subtração vetorial, para ser rigorosamente correto. Mas como os dois estão no mesmo sentido, basta assumir que o sentido anti-horário aqui que eles estão girando é o positivo, que eu posso trabalhar só com os valores em módulo, digamos assim, 11 e 10, o menos vem da equação. Então eu tenho a velocidade relativa, o ΔS relativo, que foi aqui, ΔS entre B e A, é o que? A distância entre eles no momento que eu iniciei a marcação. Que era quanto? Se a pista inteira tem 250 metros, significa que esse pedaço tem 125 metros e esse percurso tem os outros 125 metros. Então a distância relativa entre eles é de 125 metros. É a distância que eles começam afastados. Então agora tudo se passa como se o A congelasse e o B fosse encontrar o a 1 metro por segundo. E como está todo mundo com velocidade constante, eu posso usar a equação do MU, só que com a ideia de relatividade. Vou colocar o R aqui de relativo, aqui, e o ΔS relativo. O ΔT não, o tempo é o mesmo, então você não coloca o R porque ele é o mesmo, tanto para análise sem a ideia de movimento relativo, quanto quando tem a ideia de movimento relativo. Isso aqui é um R, ficou parecendo um M, vou fazer esse R aqui sim. Então vai ficar velocidade relativa 1, ΔS relativo 125, eu vou achar o ΔT, que é o tempo que demora para o B alcançar o A. Agora, o engraçado é que se eu tivesse com os dois girando, dando volta, dando volta, dando volta, dando volta, o tempo, em vez de o A parado e o B indo encontrar, se eu fizesse com um 11 e o outro 1 a 10, o A 10 girando, girando, o B a 11, 11, 11 girando, o tempo que demoraria para o B alcançar também seria o mesmo que eu vou encontrar aqui, que é exatamente 125 por 1, 125 segundos. Então, isso que é legal. Eu transformei um problema complicado, que era os dois se mexendo simultaneamente, né, e dando volta, e um alcançando o outro aos poucos, e congelei o A e fiz só o B chegar até A. Ficou muito mais fácil, e o tempo que eu encontro para o B chegar até A com A congelado, que é 125 segundos, é o mesmo tempo que eu encontraria se eu fizesse os dois se movendo sem parar aí. Demoraria 120 segundos para o B chegar até o A, encostar no A. Essa é a grande sacada, ele simplifica o problema. Bom, agora que eu tenho tempo, agora sim eu volto, esqueço a parte relativa, agora eu vou focar só no A. Eu quero saber quantas voltas o A deu nesse tempo, que foi o tempo que demorou até bem encontrá-lo. Então eu vou agora olhar só para o A. Fazer aqui, ó. Fazer um movimento uniforme só da equipe A. V igual a ΔS por ΔT. Vou isolar o ΔS, que é V. Aí agora eu pego a velocidade, agora não é relativo, estou analisando só a equipe A se movendo aqui. A velocidade dele é 10 metros por segundo. E o tempo foi de 125 segundos, né, que eu encontrei ali. Então vai ter 1.250 metros. Então eu achei primeiro o tempo, congelei o A para achar quanto tempo demora para o B alcançar o A. Agora eu deixei de novo, voltei para o movimento real, digamos assim, e olhei só para o A, porque eu sei que ele vai ficar girando por 125 segundos, que dá, já que ele está 10 metros por segundo, 1.250 metros. Para achar quantas voltas dá isso, basta eu pegar o 1.250 metros, que é o total que ele andou, e dividir pelo comprimento de uma volta completa, né? 250 metros. Que vai dar exatamente 5, né? 5 voltas. Ou seja, o A vai dar 5 voltas, vai voltar aqui. Quando chegar aqui na quinta vez, o B vai ficar se aproximando, se aproximando, se aproximando. Na quinta volta, o B cola aqui em A. Então, na quinta volta, o B vai estar aqui do lado do A, depois de 5 voltas. Olha que legal. E o gabarito fica a letra A de amor.